Vamos então ao quarto estudo da série Pão do Céu, com o subtema hoje, o poder restaurador da Palavra de Deus. Começo então o estudo dessa noite lhe fazendo duas perguntas. A primeira delas, como está a sua vida? Está em paz? Está tranquila? Está segura? Ou ela está um pouco aflita, está se sentindo abalada pelas circunstâncias? Como está o seu coração hoje, nesse exato momento? Ele está feliz ou está triste? Ele está alegre ou ele está angustiado? Eu escolhi alguns versículos da palavra do Senhor para a nossa introdução e eu gostaria que você ouvisse agora com bastante atenção esses versos. Na verdade, são 3 versículos que descrevem como estava a alma de um certo personagem bíblico, de um certo homem de Deus. Talvez a sua vida ou o estado do seu coração nesse momento se identifique com o estado em que se encontrava este servo de Deus. Salmos 31, verso 10, nos diz: minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta-me a força devida à minha aflição e os meus ossos se enfraquecem. Salmos 38, verso 8. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Salmos 116, verso 3. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então, perceba que estes versos, eles certamente descrevem a realidade de muitas pessoas hoje. Talvez você olhe para a sua direita, para a sua esquerda e não vê pessoas que estejam vivendo esta realidade. Mas talvez o seu coração, nesse momento, se encontra desta forma. Na verdade, algumas das pessoas que estarão nos assistindo agora, ou que estão nos ouvindo neste momento, certamente elas se encontram conforme a descrição destes 3 versos que nós compartilhamos. São nossos irmãos em Cristo, familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. São pessoas que, embora amadas, estão sentindo-se aflitas, angustiadas, fracas, consumidas pela tristeza, totalmente esmagadas pelas circunstâncias desta vida. Diante desse cenário, ou diante desta realidade, como alguém que está se sentindo assim poderá sair desse quadro? Como que uma pessoa que está enfrentando tais circunstâncias em sua vida pode realmente sair desta situação, pode superar esta situação? Onde encontrar a cura e a verdadeira restauração para uma vida que está em aflição, que se encontra angustiada, que se encontra fragilizada, que se encontra consumida pela tristeza, que se encontra totalmente esmagada pelas circunstâncias? Esta certamente é uma boa pergunta e deve ter também uma boa resposta. E os mesmos personagens que também enfrentaram estas circunstâncias em suas vidas
nos ensinam o caminho, nos ensinam os passos que nós devemos dar, nos ensinam aonde nós devemos ir. Na verdade, eles nos ensinam, eu diria, a receita certa para enfrentarmos tais circunstâncias. E nós vamos ver algumas declarações que foram feitas por homens, por servos de Deus que viveram tais circunstâncias em suas vidas. A primeira declaração nós encontramos no livro dos Salmos, capítulo 119 e o verso 8. O salmista aqui, no verso 28, diz o seguinte, Salmos 119, verso 28. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Então perceba que o salmista aqui, ele está declarando que sua tristeza era tão grande que ele sentia-se consumido por ela. Mas após fazer esta declaração, ele acrescenta ao dizer: Deus, me fortaleça através da tua palavra. Talvez você esteja se sentindo assim, consumido pela tristeza, um dia após o outro, uma noite após a outra. O salmista assim também estava vivendo, assim também se encontrava. Mas após descrever esse seu estado em que ele se encontrava como que consumido pela tristeza, ele acrescenta: Deus, me fortaleça através da tua palavra. Então escute, a palavra de Deus tem poder para nos fortalecer. Nela encontramos forças para continuarmos a jornada na palavra do Senhor. E você tem essa palavra, é por isso que ela é pão do céu, é por isso que ela é poderosa para realmente nos fortalecer. Vamos então à segunda declaração, feita também pelo salmista. Salmos 119, agora vamos a 2 versículos, os versos 50 e 92. Verso 50, o salmista declara: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Verso 92, se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Meus amados, nestes versos, o salmista, ele reconhece que sua angústia o havia levado a um estado de quase morte. Nos versos anteriores, ele se sentia consumido pela angústia. Mas já aqui, ele então apresenta uma situação que está mais profunda, está mais enraizada em sua vida. E o seu estado aqui, descrito por ele, é um estado de quase morte. Mas foi na palavra de Deus que ele encontrou consolo e vida. Olha o que ele diz: consola-me na minha angústia por meio da tua palavra. Concede-me vida, pois eu estou em um estado de quase morte. No verso 92, ele afirma que se a lei de Deus, se ele não tivesse encontrado prazer na lei do Senhor, então essa profunda angústia o teria feito perecer. Aqui, perecer seria se perder, seria o fim da sua existência. O autor aos Hebreus, falando sobre esse poder restaurador da palavra do Senhor, no capítulo 4, verso 12, nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante
do que qualquer espada de dois gumes. Nós recebemos do Senhor uma palavra que é viva e que é eficaz. Ela produz restauração em nossas vidas. Ela produz efeito vivificador na vida daqueles que se entregam a ela, que a observam, que a obedecem. No Salmos 107, é nos mostrado como o Senhor livrou o seu povo da angústia mortal e os sarou completamente. Deus havia tirado o seu povo, havia libertado o seu povo de longos anos, um período muito grande, muito extenso, de martírio, de sofrimento, de miséria, de escravidão. E veja como o salmista descreve a forma como o Senhor levou, proporcionou restauração para o seu povo. Salmos 107, versos 19 e 20. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Agora o verso 20. Enviou-lhes a sua palavra. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Então percebamos que Deus proporcionou, Deus providenciou e Deus realizou a cura e a restauração do seu povo, enviando-lhes a sua palavra, por meio da sua palavra, viva e poderosa. E sobre este efeito, sobre este poder restaurador, o Senhor Jesus também declarou. Em João capítulo 6, verso 63, Jesus afirma: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Talvez a angústia esteja inchando dentro de você. Talvez você esteja a ponto já de perecer por causa desta situação que está vivendo, que está passando. Escute. A palavra do Senhor é poderosa para restaurar o seu coração. Essa palavra que nós temos não é a palavra do homem, não é um livro qualquer, não. É a palavra do nosso Deus, poderosa para mudar toda e qualquer circunstância que nós enfrentamos aqui nesta vida. Não há nada neste mundo que tenha um poder tão restaurador, tão vivificador como a palavra bendita do nosso Deus. Vamos então à terceira declaração que faz o salmista. Ainda no Salmo 119, agora veremos os versos 25 e depois o verso 107. Nos diz o verso 25: a minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Verso 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então, percebamos a maneira como o salmista ele foi descrevendo o estado em que a sua vida se encontrava. Na sua primeira declaração, que já compartilhamos, ele afirma que estava sendo consumido pela tristeza. Na sua segunda declaração, ele afirmou que estava a ponto de perecer por causa da angústia. Ele estava num estado de quase morte. Agora, quando nós chegamos aqui, na terceira declaração que ele faz a respeito do estado da sua vida, ele vai muito fundo e diz: olha, a minha alma
A minha alma, ela está apegada ao pó. Ele afirma ainda: eu estou aflitíssimo. Quantas pessoas, quantos de nós não estamos também aflitíssimos diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que os nossos olhos têm contemplado, diante das notícias que nós temos ouvido? Muitas pessoas estão se sentindo assim. Nestes 2 versos que lemos, o salmista ele afirma que está vivendo em grande aflição. Ele sente sua alma literalmente apegada ao pó, indicando assim um estado de uma pessoa que se sente totalmente impotente e até humilhada diante das circunstâncias. E eu reafirmo, estamos vivendo também em tempos de aflições, onde muitos se encontram profundamente abatidos. Mas nos lembremos da forma como o salmista tem terminado as suas declarações, tem terminado as suas afirmações, a descrição do estado em que se encontrava a sua vida. Ele sempre tem mencionado que há uma fonte onde ele encontra a verdadeira restauração. E essa fonte é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o lugar aonde ele nos restaura. A palavra de Deus é o lugar aonde nós podemos nos encontrar com Jesus e então sermos totalmente restaurados por ele. Restaurados da tristeza que muitas vezes nos consome, restaurados da angústia que nos faz, muitas vezes, nos sentirmos completamente abatidos. Ele nos restaura, sim, da situação, da mais profunda aflição, na palavra dele. Na palavra dele. Mas eu quero ainda falar ao seu coração e, para a nossa conclusão, eu quero relembrar você, citando aqui, compartilhando, uma palavra maravilhosa sobre esse poder restaurador que a palavra de Deus nos proporciona, que a palavra de Deus nos disponibiliza, totalmente acessível. Salmos 19, versos 7 ao 11. O salmista nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Perceba juntamente comigo quantas qualidades extraordinárias e maravilhosas da palavra do Senhor nós podemos enxergar aqui nestes versos. Por exemplo, aqui nós aprendemos de forma muito clara que a palavra do Senhor, ela é perfeita, ela revigora a alma. A palavra do Senhor é digna de toda a confiança, ela nos torna sábios. A palavra do Senhor, ela é justa, ela concede alegria ao nosso coração. A palavra do Senhor é límpida, a palavra do Senhor ilumina os nossos olhos, ela é pura, a palavra do Senhor dura para sempre, a palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor
é mais desejável do que o ouro. A palavra do Senhor, ela é doce. A palavra do Senhor nos adverte. A palavra do Senhor nos proporciona grande recompensa quando nós a obedecemos. A palavra de Deus. E se você me perguntasse, pastor, e o que eu devo fazer? O que nós devemos fazer diante de tudo isso que nós ouvimos a respeito da palavra do Senhor? Eu não vou lhe dar essa resposta. O próprio Deus vai lhe dar essa resposta. Ouça o que ele diz. Salmos 71, 78, Salmos 78, verso 1. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Que o Senhor nos ajude a obedecermos ao que Ele aqui está nos ordenando. O poder restaurador da sua palavra é incomparável. Isto me faz lembrar a letra de uma canção maravilhosa que você vai ouvir a seguir, ministrada pelo nosso querido irmão Luiz Henrique. Às vezes nós estamos sem forças para lutarmos, nós estamos numa situação realmente de completo desânimo. Mas então, quando olhamos para a palavra, quando nós observamos a palavra e quando obedecemos à palavra, o Senhor nos restaura, pois em sua palavra é o lugar aonde nos encontramos com Ele. Quero orar por sua vida, em o nome do Senhor. Pai, obrigado por esse tempo aqui, Senhor, em que podemos compartilhar a Tua palavra através destes recursos que nos estão disponíveis nestes tempos difíceis. Oro para que aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, abram seus corações, criem um interesse pela Tua palavra, examinem a Tua palavra, tenham amor por ela, tenham paixão por ela, desejem a Tua palavra de maneira profunda, de maneira preciosa. Espírito Santo, conforta e consola a todos, ilumine suas vidas, que abram o coração e se entreguem ao Senhor Jesus, se entreguem à Tua palavra para serem completamente restaurados e recebam assim vida e vida em abundante. Assim eu oro e pela fé eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças de um passado bem, e querem te fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, que Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma
nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.